Sejam bem-vindos, então, à edição de 2022, sexto Curta Suzano, mostra de curta-metragens do Alto Tietê. É um prazer recebê-los todos aqui. Eu queria, inicialmente, agradecer à Secretaria de Cultura e à Prefeitura Municipal de Suzano pelo espaço cedido, pelo apoio oferecido a essa mostra. Queria também agradecer aos nossos patrocinadores, que são pequenos, mas são valorosos, a Planeta Perfume, o Ateliê de Imagens, a Brut Academy, que estão conosco desde o primeiro ano. A Prefeitura Municipal de Suzano também está conosco desde o primeiro ano, sempre incentivando e apoiando o curta-metragem e o cinema local, o que nos deixa muito felizes. E nós estamos no dia de encerramento da sexta mostra, e durante o dia de hoje nós tivemos 3 apresentações, né, 2 oficinas e 2 bate-papos que aconteceram antes da cerimônia de encerramento, e essa é uma dessas etapas, né? A convidada desse bate-papo agora é a Viviane Ferreira. Queria chamá-la aqui ao palco, por favor. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. O nosso curta é bem informal. O Escobar sempre diz que nós temos como característica essa informalidade, esse tempero feito em casa, né? E a gente costuma manter isso sem grandes preocupações, né? Eu vou deixar você à vontade. Se você quiser fazer a apresentação da forma que você quiser conduzir, será da forma mais adequada, tá bom? E ao final eu volto para as perguntas. E depois, nós estamos gravando essa apresentação, depois a gente volta para o encerramento, tá bem? Obrigado, Viviane. Agora foi. Boa noite a todas e a todos, a todes. Agradecer e parabenizar a Curta Suzano por essa atividade. Acho que é muito gratificante, né? Tipo, pós 2 anos de pandemia, a gente poder se encontrar presencialmente, olho no olho, e ver que o cinema segue sendo aí uma experiência de encontro entre as pessoas. Então, que bom que vocês existem e que vocês resistem aqui, garantindo o Curta Suzano. Agradecer demais ao Amaury pelo convite. O cara que é apaixonado pelo polo de cinema aqui, por tudo que vocês têm construído. Assim, é apaixonante a forma como o Amaury tem contado para o resto do país e para o mundo como o cinema tem sido importante, né, aqui em Suzano. Eu sou Viviane Ferreira, vou seguir aqui, né, o Amaury destacou bastante, enquanto a gente conversava sobre esse momento, que seria um momento tipo tranquilo, mais informal, uma roda mesmo de conversa, para a gente trocar experiência. E aí vou me apresentar rapidamente e a gente pode, né, interagir. Eu sou de Salvador, né, vivo em São Paulo há 18 anos, e aí, quando eu digo que eu sou de Salvador, eu não estou dizendo que eu sou nem do Pelourinho, nem da Barra, ou do Corredor da Vitória. Eu sou do Coqueiro Grande, na Estrada Velha do Aeroporto, né, uma região periférica da cidade, que fica próximo ao bairro de Cajazeiras, né, que acaba sendo o maior conjunto habitacional da América Latina. E é desse lugar, né, que conto para todo mundo, que é o paraíso. É desse lugar, desse paraíso, que olho e transito pelo mundo. E aí entendo o Coqueiro Grande como, né, esse meu paraíso no mundo, exatamente por ser ali, naquele pedaço de chão
que eu consegui acessar as bases para algo que é fundamental para toda e qualquer pessoa, que é a possibilidade de sonhar. Então, assim, eu sou de uma família que é alicerçada, né, por mulheres negras, e aquelas mulheres negras, né, incluindo minha mãe, as minhas tias, elas sempre deram, né, espaço e possibilidades para que eu, meus irmãos, meus primos pudéssemos sonhar e experimentar a ser aquilo que desejássemos ser. Eu acho que uma outra razão para o Coqueiro Grande ser e permanecer sendo o meu paraíso é porque ali é onde está plantado o axé da minha bisavó. Então, em 1940, minha bisavó fundou um terreiro de candomblé da nação Angola, lá no Coqueiro Grande, e aí interagir com a epistemologia e com a cultura banto da Goa é fundamental para a forma como interajo com as pessoas, interajo com o mundo e, consequentemente, para a forma como faço, vejo, sinto e respiro cinema. Eu estou no audiovisual há 21 anos. Acabei de fazer essa conta lá no camarim. Estava conversando com a Ju e eu falei assim, meu Deus, eu comecei com 16 anos. Tipo, meu primeiro produto audiovisual a gente fez com 16 anos. Eu participava de oficinas audiovisuais na Cipó Comunicação Interativa. E eu achei importante compartilhar isso aqui, porque as oficinas, os processos formativos, né, as organizações que mobilizam as diversas juventudes e infâncias por meio de processos formativos, elas acabam sendo definidoras de caminho. Então, eu acredito demais na educação e nos processos de formação, tipo formal e informal, né, entendendo a escola tradicional, mas também as oficinas que a gente consegue realizar nos eventos, as oficinas que as organizações não governamentais conseguem garantir nas quebradas, tudo isso acaba sendo matéria definidora, né, de caminhos e trajetórias, e comigo não foi diferente. Com 16 anos eu estava na Cipó, Comunicação Interativa, fazendo CNTV e vídeo, ao mesmo tempo que eu fazia teatro em uma outra organização não governamental, que era o CEAFRO, uma organização liderada pelo movimento de mulheres negras em Salvador. Então, ali, obviamente, eu tive a possibilidade de ter a minha formação política e o meu olhar político forjado. E aí, na Cipó, tive a possibilidade de entender que o audiovisual poderia ser aí essa minha ferramenta de expressão no mundo, né? Aos 16 anos, exatamente no mesmo momento que eu estava no Cefet e pensando e refletindo e vivendo a tensão que todo adolescente vive no nosso país, que é o que é que eu vou fazer no vestibular. Então, tipo, nesse momento, nessa etapa da vida, acho que essas organizações e essas ações estavam ali, né, cuidando e moldando possibilidades para a minha trajetória. E tudo isso para dizer que o cinema que faço e que penso, que respiro e transpiro, ele não tem uma possibilidade que não seja o fazer cinematográfico de uma perspectiva política. Né? E por que falar de fazer cinema de uma perspectiva política? Porque toda arte, de fato, ela é política. Tudo aquilo que a gente faz com a intenção de provocar emoção, de inquietar o pensamento, a existência, o provocar a outra pessoa do seu lugar, tirar as pessoas do seu lugar de conforto, é político. E aí, saber que essa ação é uma ação política
provoca, obviamente, na gente um senso de responsabilidade. E aí acho que quando a gente assume o fazer artístico como um fazer político, a gente está também compartilhando com a nossa audiência, está compartilhando com os nossos pares interlocutores, que a gente reconhece a responsabilidade do que é exercer a nossa profissão. Porque a gente faz isso de uma perspectiva individual, porém não individualista, porque a gente entende a existência da alteridade e da coletividade. Nesse meandro, assim, pensando o cinema desse lugar que penso, me interessa muito contribuir para o processo de desconstrução de estereótipos. Então, tenho me dedicado a pensar narrativas, pensar imagens, pensar meios e formas de fazer que possa contribuir para a redução ou, quiçá, a extinção de estereótipos imagéticos em nossa sociedade. E aí vou pensar em como a gente desconstrói estereótipos da perspectiva de raça, da perspectiva de gênero, da perspectiva de sexualidade, da perspectiva de territorialidade, porque acredito aí nessa nossa existência 360, né, nessa nossa existência holística, de uma certa maneira. Entender que posso contribuir dessa maneira no audiovisual me fez ter uma experiência muito diversificada, né? Acho que os últimos, se eu penso a minha experiência de set, por exemplo, eu tenho roteirizado e tenho dirigido bastante coisa a partir da Udum Filmes, que é a produtora que fundei com o meu irmão e uma irmã de axé em 2008. A Udum a gente fundou em 2008 e a gente tem, desde então, produzido bastante. Então, tenho ali a missão, né, da direção criativa dentro da empresa e é onde tenho amadurecido e exercido a função de roteirista e diretora. No entanto, né, a partir da experiência da própria Udum e o fato de ter feito direito também, fui entendendo que era possível trabalhar com produção executiva, olhando para projetos de outros parceiros. A gente sabe que a mobilização de recursos e condições de fazer no audiovisual brasileiro demanda muito esforço, muitos diálogos, bater em muitas portas, gerenciar emocional e materialmente muitos nãos para a gente conseguir colocar um projeto de pé. Então, sempre que me é possível, tenho atuado como produtora executiva ou produtora associada de projetos de parceiros, mas meu coração pulsa mesmo na sala de roteiro, no set, dirigindo, para ser bem franca com vocês. Para além dessa experiência mais direta de set, os últimos 6 anos, quer dizer, de 2016 a fevereiro de 2021, eu estive na presidência da APAN, que é a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro. Acho que 2016 a gente vivia ali um momento, 2015 especificamente, a gente vivia um momento no país que era a sensação de consolidação das políticas públicas do audiovisual. Né? Digo a sensação porque quem acompanha o processo das políticas públicas, sobretudo as políticas públicas federais, ali advindas da Ancine, por meio do FSA, entende que 2015 a gente já conseguia visualizar os impactos positivos do FSA, mas, ao mesmo tempo,
o país já estava questionando formas de aprimoramento do FSA. E um dos questionamentos vigentes naquele momento era que algumas regiões do país não estavam conseguindo acessar aqueles recursos, né? Havia uma concentração e uma centralidade do recurso no Sudeste, e aí pensar o Sudeste era pensar o eixo Rio-São Paulo, especificamente. A gente já fazia avaliação de que pessoas negras, indígenas, mulheres, pessoas trans não estavam conseguindo acessar aquele recurso, então era preciso pensar política de ações afirmativas que garantisse uma distribuição equânime dos recursos disponíveis no FSA, e é nesse fluxo reflexivo que surge aí a ideia de fundação da APAM, que é a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro. Então, estive junto, né, com companheiros e companheiras de profissão ali desde do primeiro momento, entendendo e construindo as maneiras para erigir a organização. Estive à frente da presidência da organização até fevereiro de 2021, quando recebi o convite do então secretário de Cultura do município de São Paulo para assumir a presidência da SPCine, né, que é a empresa pública de fomento ao cinema e audiovisual da cidade de São Paulo. E aí, está na SPCine, né, tipo, nesse momento de profundo ataque às políticas públicas, de instabilidade política no país, nos exige, né, nos exigiu ano passado, segue nos exigindo muita serenidade. Então, chego na SPCine entendendo que uma das coisas principais a serem feitas era apaziguar os corações de agentes do setor, no sentido de que as políticas públicas históricas da empresa, elas seguiriam acontecendo, porque a gente tem aí um senso de responsabilidade com o bem coletivo e entende que políticas públicas ela carece de continuidade para conseguir se consolidar. Então, acho que num primeiro momento, assim, tipo, um esforço gigante que fizemos ali, obviamente sempre contando com toda a entrega e compromisso da equipe que a empresa conta, a gente tratou de dar uma tranquilidade para os agentes e para o setor que atua ali na cidade de São Paulo. Na sequência, foi entender que não dava para uma empresa que está vinculada ao município de São Paulo, a cidade com o maior PIB do país, atuar como se estivesse isolado em uma ilha. E aí fomos buscar formas de contribuir e dar suporte também para outras regiões do Estado e do Brasil, a partir do pouquinho que a gente consegue fazer ali em São Paulo. E obviamente, pensar em como aprimorar e consolidar algumas políticas. Parte delas, a política de ações afirmativas, né? Então, entendendo como, de fato, a gente conseguiria garantir que, a partir dos nossos editais, das nossas ações de patrocínio, esse recurso pudesse chegar nos grandes eventos que acontecem na cidade, pudesse chegar para as grandes produções que acontecem na cidade, mas que também pudesse chegar na ponta, né, nas periferias e para os diversos perfis de pessoas que atuam no audiovisual de São Paulo. Acho que uma outra questão foi, obviamente, né, fortalecer e dar cada vez mais pulsão à atuação da Film Commission na cidade, entendendo que o audiovisual é uma atividade econômica
que mobiliza e é extremamente estratégica, né, sobretudo nesse momento pós-retomada, na retomada pós-pandemia, porque o que a gente faz, a gente consegue mobilizar o nosso setor e muitos outros setores, né? Falar para uma plateia como vocês sobre isso é chover no molhado, mas é dizer, né, que para fazer um filme a gente precisa do setor hoteleiro do lado, a gente precisa do setor de transporte do lado, a gente precisa do setor de alimentação, de estrutura, construção civil, a gente vai pensar nos serviços, contabilidade, assessoria jurídica, então a gente consegue mobilizar muitos outros setores para conseguir colocar os nossos produtos audiovisuais de pé e enxergar isso de maneira estratégica, né, tipo, tem nos feito contribuir para que a cidade de São Paulo conduza o seu processo de retomada e de aquecimento econômico nesse momentinho aí pós-pandemia. Acho que de uma maneira tipo, muito rápida e panorâmica, acho que são as experiências que dá para a gente compartilhar e conversar na tarde de hoje. Deixo o microfone aberto e estou aqui à disposição para a gente interagir. Como a gente está gravando, eu vou pedir que as pessoas que queiram fazer perguntas usem o microfone, tá bem? Quem gostaria de fazer perguntas, é só levantar a mão e eu levo o microfone até você. Vamos lá? Vou pedir que você fale o seu nome, tá? Para o registro. Olá, boa noite. Meu nome é André, morador de Suzano. Você falou que quando chegou, né, aqui, você subiu de cargo lá, você chegou e teve que preparar o terreno, né, nas minhas palavras. Deixa eu te perguntar uma coisa, meio pessoal. Eu já sofri isso, né, eu canto rap, e já sofri isso. A gente está vivendo um momento de ódio, e te ofende alguma coisa que você já produziu na sua vida, a pessoa falar que aquilo não é relevante, ou aquele conteúdo que você fez não vai contribuir com a sociedade, ou não vai passar a visão que está acontecendo no momento agora? Não sei se ficou claro a minha pergunta, mas te ofende você criar alguma coisa e aquela pessoa falar que não é relevante para você. Que no meu caso, para ficar mais claro, eu tenho uma música, né, que critica o atual governo, e eu não perguntei a opinião da pessoa, e a pessoa falou que aquele conteúdo meu é lixo, que aquilo mais vai atrapalhar o momento do que vai ajudar, né? E eu discordei, logicamente, e a minha pergunta seria essa: se algum conteúdo que você produziu, alguém já criticou, enfim, é isso. Massa. Cara, a sua pergunta é mais complexa do que o que talvez eu consiga alcançar. Mas acho que a crítica em si, ela se faz em dois vetores, né? Primeiro é você entender quem está criticando e qual é a intenção de quem está criticando. E depois quem está recebendo e qual a base de segurança sobre o próprio trabalho de quem está recebendo e qual a abertura para conseguir separar o joio do trigo diante de uma crítica. Uma coisa é a gente pensar na crítica construtiva, na crítica inquietadora, na crítica que propõe um diálogo sobre a obra, né, e sempre, né, no caminho da busca de um entendimento, e aí isso não significa dizer a busca de consenso ou de concordância, mas a busca de um entendimento mesmo. A gente pode entender exatamente o que está acontecendo e discordar. Tipo, eu entendo que isso é uma câmera, você entende que isso é uma câmera, e aí eu posso querer essa câmera no degrau de baixo e você querer essa câmera no degrau de cima. A gente entende o que é e a gente discorda sobre o posicionamento dela. E tudo bem.
A outra coisa é a gente pensar a crítica que existe só para o processo de desqualificação, né? E aí essa crítica ela não tem a ver necessariamente com a obra, né? Tipo, a crítica que busca única e exclusivamente a desqualificação, seja da obra ou do autor, ela também faz parte de um processo de disputa simbólica, de disputa narrativa, de disputa de espaço. E aí eu comecei esse papo falando, né, do como fazer arte é um processo político, porque agredir a obra de determinados autores, de determinadas autoras, é político. É político, porque à medida que você tem a sua obra agredida de alguma forma, você também se sente agredido, ferido de morte, e você reduz a sua energia, né, tipo, a sua força de luta, a sua disponibilidade para disputar determinados espaços. E a gente está vivendo politicamente em um momento que não é à toa que a gente tem um governo federal que elege, né, tipo, a coluna cultural do país para ser agredida. Então, assim, tipo, a gente teve um Ministério da Cultura que foi extinto de prima, e a gente teve um enfraquecimento, né, de todas as políticas culturais em todas as áreas no governo federal. E isso não aconteceu por acaso, né? Tipo, isso é uma agressão à obra e a autores. Isso é uma agressão a obras pré-existentes, a obras futuras e a obras em processo, assim como autores existentes, autores em processos e autores futuros, porque a arte per si, ela é inquietadora, ela é questionadora. Então, e aí eu acho que é importante, sobretudo nesse momento turbulento que a gente está vivendo e turvo, a gente tem eleição daqui a pouco, talvez a crítica que você tenha recebido na sua música não tenha necessariamente a ver com a qualidade artística e técnica que ela entregue, mas tem a ver com o espaço político que ela se propõe a disputar. E aí você tem que ter tranquilidade para lidar com os diversos perfis de crítica. Falando de processos particulares e pessoais, assim, tipo, já estive diante, tipo, de muitas críticas. Tipo, meu trabalho é criticado cotidianamente. Assim, posso compartilhar algumas experiências com você. O Dia de Jerusa, que é o meu curta-metragem que mais rodou e que as pessoas mais conhecem, exatamente porque ele conta, né, com todo o acúmulo de Léa Garcia. Então, Léa Garcia ela faz a personagem principal, então, e o filme estourou bastante por isso. Eu lembro que na fase de roteiro, eu compartilhei o roteiro com algumas pessoas, muitas pessoas, colegas de trabalho e tal, exatamente para receber crítica, para receber inquietação. E tinha uma parte do roteiro que eu 100%, aliás, eu não posso mais dizer 100% não, porque uma pessoa foi a única que não discordou da estrutura de roteiro que eu apresentava, mas a maior parte das pessoas me dizia, olha, toda essa parte que acontece antes de Sílvia chegar na casa de Jerusa é dispensável. Corte. Corte porque o seu filme começa de fato quando essa jovem chega na casa dessa idosa, elas entram e aí você tem uma relação amalgamada e uma troca entre essas duas personagens. Ver um casal em situação de rua transando na esquina do centro de São Paulo à luz do dia é desprezível. Corta. Ver essa senhora indo comprar alguma coisa em algum mercado, corta. A gente não precisa ver um louco na rua recitando um poema de Luiz Gama, corta. E aí eu olhei, eu ficava, e assim, e eu tentava cortar de fato, mas eu voltava e eu dizia, gente, mas todas as vezes que eu excluo isso, eu tiro
estava na fase de roteiro, né? Tipo, tiro do meu leitor, tiro da minha leitora a atmosfera que a minha personagem vive. Porque as minhas personagens não são pessoas alheias ao mundo. Elas integram algum contexto. E o contexto que elas estão integradas, quem consegue me dar nesse roteiro são essas situações externas à casa. Porque a casa, né, tipo, dessa senhora não é no espaço, não é flutuante, não está em um outro planeta, não está em um lugar desconhecido, está localizada. Essa casa está no Bexiga, está no centro de São Paulo, está naquele território negro que tem a sua história disputada constantemente. Né, tipo, sem nenhum problema de reconhecer a contribuição italiana para a história do bairro do Bexiga, mas o bairro do Bexiga não é um bairro originalmente italiano. E as pessoas precisam saber. E aí é o externo daquela história que consegue, daquela narrativa, que consegue dialogar com a história daquele território. Então, as críticas, elas serviram para que eu entendesse de maneira muito objetiva e sólida o porquê eu precisava daquelas situações, né? E me obrigou, né, tipo, a aprimorar o roteiro, a me aprimorar no processo e a construir argumentos fortes para fazer com que as pessoas enxergassem e sentissem a mesma necessidade que eu pelas situações externas. Aí tem uma outra crítica que, né, tipo, sobe, vira e mexe, e essa eu gosto bastante, que as pessoas falam assim, seu filme é muito melodramático, parece novela. E eu acho ótimo, porque quando eu estava decupando o filme, quando eu estava pensando o processo artístico dele, eu falei assim, gente, eu estou fazendo um filme no Brasil, onde 99% das pessoas adoram telenovela. E aí eu quero fazer um filme para me comunicar com um monte de gente. Eu não quero fazer um filme só para os meus colegas do cinema compreender. Sem problema nenhum ao que Godard fez agora, né? Godard que nos deixou essa semana, Glauber com o Pátio, que até hoje eu estou tentando entender o Pátio de Glauber, sem problema nenhum com algumas cinematografias menos óbvias. Mas existia ali, naquela obra, naquele processo, um desejo de uma comunicação popular, inspirada nas telenovelas brasileiras. Então, quando eu li várias críticas acreditando que estava sendo desconstrutiva, chamando o meu filme de melodramático e novelesco, eu abri a champanhe com a minha família, porque tinha sido exatamente esse o meu objetivo. Massa, sabe? Então, tem uma coisa que na relação, né, autora e obra, eu me blindo das questões negativas que possam acontecer a partir dessa relação com a crítica. Eu me blindo tentando entender com antecedência quais são os meus objetivos com as minhas obras. E aí, tipo, diante do que vem do outro lado, eu também eu gosto demais da energia da serenidade. E aí eu tenho serenidade, tipo, para ouvir, não achar que eu sou obrigada ou responsável por responder de imediato, guardo e vou refletir para entender exatamente quais são os lugares e o porquês de determinadas coisas. E aí algumas críticas nos fazem mesmo pensar e aprimorar o nosso trabalho, porque elas são construtivas. Outras são deslocadas, e aí o máximo que a gente pode fazer é dizer ao crítico, a crítica valeu, seguir e continuar construindo. Perguntas? Boa noite, Enzo. Eu gostaria de saber, com a sua experiência de vida, como profissional, mas também como agente social, o impacto da Lei Paulo Gustavo nas produções
nas pequenas cidades do interior, como a região do Alto Tietê. Nós estamos perto da capital, mas, ao mesmo tempo, o recurso muitas vezes não chega na nossa região. Historicamente, essa região, o produtor de audiovisual, tem que ir para São Paulo para conseguir recursos e muitas vezes conseguir a produção. Primeiro, a minha pergunta seria: o que você acha da lei, Paulo Gustavo? E um complemento seria: como você vê o impacto nas regiões como a do Alto Tietê, nas produções locais? Obrigado. Nossa, obrigada pela pergunta. Eu acho que, antes da gente chegar na Paulo Gustavo, eu acho que é importante a gente reconhecer a potência e a inovação da Lei Aldir Blanc. Eu acho que a Lei Aldir Blanc deu para a gente, naquele momento ali emergencial, pandemia, sabe, assim, todo mundo perdendo muito, perdendo seus entes, perdendo, né, trabalho, precisando de fato sobreviver, deu para a gente uma prova do quão a participação social ela é fundamental no processo de condução das políticas públicas. Eu acho que sem a participação da sociedade civil teria sido inviável a execução da Lei Aldir Blanc como ela foi executada. E aí eu acho que é essa experiência positiva que serve de norte, né, que serve de farol para a Lei Paulo Gustavo. E é importante que a gente saiba que a Lei Aldir Blanc foi e é uma experiência positiva na nossa trajetória. E essa experiência é positiva exatamente porque houve um diálogo ali minimamente horizontal entre sociedade civil e agentes públicos. Então, tipo, quem estava na gestão pública naquele momento tinha plena consciência do pequeno município ao grande estado, tipo, tinha plena consciência que para executar aqueles recursos precisava executar de braços dados com a sociedade civil. Senão, não ia rolar. A gente sabia disso. E aí, acho que a Lei Paulo Gustavo é mais um presente para a gente no processo de aprimoramento, revisão e inovação de execução de política cultural no nosso país. Porque a gente sabe que o processo de burocratização tem nos sufocado. Sabe? É muito difícil sonhar e inspirar, sufocados e sufocadas pelas burocratizações dos editais, por exemplo, das prestações de contas. Então, tipo, é você pensar, você imaginar uma peça de teatro e você precisar prestar contas dessa peça de teatro da mesma maneira que se presta contas da construção de um prédio para a construção civil. Né, tipo, são bases, né, e pilares completamente diferentes. Então, acho que a Paulo Gustavo ela nos dá aí a possibilidade de repetir os acertos da Aldir Blanc e corrigir os equívocos que, obviamente, né, existiram no processo e existiram exatamente porque a gente estava executando aquela lei em um momento de total destroçamento social em função da pandemia. E, ainda assim, foi possível criatividade, inovação, generosidade e solidariedade para a execução da Aldir Blanc. E, sobretudo, responsabilidade. Responsabilidade de agentes públicos e responsabilidade da sociedade civil. Eu não tenho dúvidas que o Congresso Nacional precisa rever as questões, né, de regulamentação da Paulo Gustavo e da Aldir Blanc. Assim, tipo, não dá para o orçamento público de 23 ele ser aprovado, né, da forma como foi apresentado ao Congresso agora pelo governo, que de fato, vocês me desculpem muito, não tenho condições de dizer outra coisa a não ser estou torcendo muito
para que a gente viva um novo governo federal a partir de 23. A gente não aguenta e não merece mais a situação que a gente está vivendo. E acho que vai ser fundamental, né? A Paulo Gustavo e a UDI 2. Oi, Viviane. Tudo bem? Sou Escobar, né? Trabalho com produção cinematográfica já tem bastante tempo e sou um dos organizadores aqui do Curta Suzano, né? Nossa, eu estou aqui fruindo, estou curtindo demais tudo que você está falando e surgem várias questões, inclusive que dizem respeito à sua filmografia, à sua construção. Mas, dado o tempo exíguo que nós temos, eu vou para uma pergunta que eu acho que tem uma relevância muito importante, principalmente que aqui em Suzano a gente tem iniciado um diálogo, uma conversa sobre a criação de uma film commission, né? E eu queria que você discorresse um pouco qual que é exatamente, porque eu acho que é um termo que fica meio que gravitando, fica nas nuvens das pessoas e não fica muito claro o que é uma film commission e qual que é a importância dela para a produção audiovisual. Mais uma vez, obrigada pela pergunta. Sabe que eu estava em Salvador na última semana e conversava com alguns pares da produção, e aí a galera falando, né, um pouco das dificuldades de garantir liberação para fechar uma rua, para fazer uma cena, para conseguir liberação de alguns espaços públicos. E eu falava, gente, eu não consigo mais imaginar uma cidade, por menor que seja, sem uma film commission. Porque as film commissions elas ajudam muito no processo de desburocratização mesmo. Tipo, você tem um departamento, uma estrutura, uma empresa, seja lá qual seja a maneira que cada município ou cada estado consiga se organizar, mas você tem, né, uma única porta para você bater, apresentar as condições e necessidades da sua produção audiovisual, e aí você conseguir, né, a liberação para gravar em vias públicas, né? Esse departamento, que é a Film Commission, vai falar com a Polícia Militar, vai falar com empresa de trânsito, vai falar com Secretaria do Verde, se for necessário, vai falar com todos os outros entes públicos que precisam avaliar aquele pedido de autorização e requerer por você. E aí não só requerer, mas advogar a favor da liberação. Porque eu acho que isso é fundamental. Imagina que você está no desespero, precisando colocar uma cena e você bem simplória, uma cena de uma perseguição, tipo de carro na rua. Do ponto de vista artístico, você já tem que decidir, tipo, qual é o carro que vai perseguir, quem é o ator, quem é o dublê, qual é a velocidade, qual é a câmera que vai capturar, vou pegar de drone, não vou pegar de drone. Já tem, tipo, várias decisões audiovisuais para você tomar para conseguir colocar uma cena dessa de pé. Aí você ainda tem que falar com o capitão da polícia, que não entende nada de cinema, e dizer para ele que vai ser uma perseguição e que essa perseguição não tem nada a ver com polícia bom, com policial mau, não tem nada a ver com a corporação, é só uma questão da narrativa e da personagem. Aí você tem que conversar com um secretário ou secretária tipo do meio ambiente que não entende os processos e os meandros do fazer cinematográfico, ou eventualmente com um secretário de transporte, enfim, né, com muitos agentes públicos que, por natureza, não estão envolvidos, de fato, com a nossa atividade e nem teria a obrigação de conhecer profundamente o que a gente faz, como a gente faz, por que a gente faz e para que a gente faz. Então, tipo, a Film Commission ela acaba atuando no processo de convencimento e de garantia,
né, de que tudo vai ocorrer de acordo com a legislação, de acordo com o que é permitido, com o que não é permitido naqueles lugares, e isso encurta demais o trabalho e a burocratização para as produtoras e produtores que atuam nas regiões que tem Film Commission, porque sem Film Commission você precisa, no mínimo, convencer 3 ou 4 agentes públicos, reunir 3 ou 4 autorizações, às vezes você consegue 2, não consegue as outras 2, então sua filmagem é irregular do mesmo jeito. Então, tipo, quando você consegue a autorização da Film Commission, significa dizer que você já tem todas as autorizações necessárias para filmar em um determinado lugar, em uma determinada via pública. Isso estou falando de uma função básica, né, tipo, da função mínima da Film Commission, mas as Film Commissions, elas também acabam sendo responsável por organizar o processo de fomento da cidade para o conhecido soft power ou turismo cinematográfico. Então, as Film Commissions, elas viajam mercados afora para dizer, olha, tipo, Suzano, se destacar os pontos positivos de Suzano e dizer para o mundo, Suzano é potente nisso, venha para cá, filme aqui, sabe? Então, tudo isso é importante e necessário a partir de uma Film Commission. Eu realmente sou daquelas pessoas que acredito que toda cidade, por menor que seja, precisa ter uma Film Commission em nosso país. E se Suzano precisar de assessoria para criar sua Film Commission, a SP Cine tem prestado assessoria para outros municípios, para outros estados. As nossas assessorias para a criação de novas Film Commissions, elas existem exatamente naquele guarda-chuva que eu falei inicialmente, que foi uma reflexão que nós fizemos do como propiciar que outros estados, outros municípios pudessem compartilhar da tecnologia do fazer, né, da tecnologia do gerir a política pública do audiovisual, que tem sido tão exitosa na cidade de São Paulo. Legal. Gente, eu acho que, pelo adiantado da hora, temos mais uma pergunta, e depois eu já passo para você fazer as suas considerações finais, tá bem? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Pedir para você se identificar, por favor. Boa noite, Daniel, né, de São Paulo. Eu queria saber como que você vê a identidade do cinema paulista hoje, né, e como essa questão assim da SP Cine, como que ela enxerga essa questão dos editais hoje, chegar no final da ponta, né, como você falou, não só essa questão afirmativa, mas a gente vê que assim, ultimamente os editais, assim, por esse esquecimento e esse largamento assim da cultura pelo governo federal, os editais não têm mais um numerário tão atrativo para as grandes produtoras, como O2, Gulani, enfim, né, que todas elas estão muito mais junto com os streamings hoje, né, estão muito coladas. Então, assim, como você vê esse movimento para a pequena e média produtora? Massa, Daniel, acho que tem algumas questões aí, né? Eu acho que pensando os editais em si, né, tipo, especificamente na SP Cine, pensando ali o nosso ecossistema de pequenas e médias produtoras, entender que houve um crescimento do ponto de vista numérico de produtoras atuando no audiovisual na cidade. E aí, ao longo da existência da SP Cine, né, a gente data ali a empresa ela é criada ali em 2013, em 2014 regulamentação, e começa a operar de fato ali a partir de 15, houve um aumento de empresas, que significa um aumento de projetos, um aumento de munícipes, né, com direitos de serem beneficiados pelo recurso da política pública, mas há uma estagnação do recurso disponível.
Não houve um aumento do recurso. O que para a gente, tipo, no cotidiano, vira uma aflição gigante, porque a gente não tem, de fato, recurso para atender a todo mundo que tem direito pelo recurso. Então, acho que esse é um gargalo gigante e que só acredito que possa ser superado, mais uma vez, naquela aliança sociedade civil e poder público, pressionando Câmara, pressionando o Poder Legislativo para que a gente consiga ali aprimorar aquele orçamento. Em contrapartida, eu acho que quando a gente fala, né, das grandes produtoras como Gulani, O2, Conspira, que tem atuado bastante com o recurso dos streams, aí eu coloco uma lupa maior para essa problemática, porque a gente conta com o esvaziamento das políticas federais, tá? Tipo, a gente conta com uma chegada pesada do recurso estrangeiro. Eu acho que é importante a gente dizer, quando a gente fala dos recursos de streams no Brasil, a gente está falando do recurso estrangeiro atuando no nosso país. E aí, mesmo para as produtoras grandes, atuar com esse recurso tem os seus problemas, porque elas passam a ser prestadoras de serviço para conglomerados norte-americanos, e aí, quando elas passam a ser prestadoras de serviço para conglomerados estrangeiros, os agentes, né, realizadores, produtores e criadores locais perdem os direitos patrimoniais sobre suas obras. Consequentemente, o país perde o PIB, porque aí deixa de ser um produto interno brasileiro, e aí passa a ser, a gente contar aí com produções, com mão de obra, estrutura, tudo local, apenas, né, tipo capital estrangeiro, e é uma obra estrangeira. Então, acho que tipo, as grandes produtoras têm vivido essa encruzilhada, literalmente, porque, em contrapartida, a gente não tem mais aquele cenário de uma política pública que garanta as produções nas suas diversas escalas, porque tipo, tem as produções de grande escala, de média escala, tipo de pequena escala, e a política pública precisa dar conta de todas elas. Quando a gente não regulamenta a atuação do VOD, né, ou das streamings no país, a gente deixa todo um mercado vulnerável. Independente de ser pequeno ou grande, hoje, na relação com os streamings, o mercado brasileiro ele está vulnerável, porque a gente não tem uma lei que regulamente a atuação do VOD. E aí pensar, né, e esse é um debate, né, que tem acontecido, um debate com a temperatura, inclusive, tipo, bem alta no nosso cenário. E tipo, quando a gente olha para o que aconteceu agora, recente, né, quando o governo federal manda para o Senado, por exemplo, uma previsão orçamentária para 2023, sem considerar a arrecadação da Condecine, é praticamente extinguir o fundo setorial do audiovisual. Então, imagina ficar, tipo, de uma vez por todas, sem FSA, e a gente viu o que o setor sofreu com 2 anos de paralisação, né, e de estagnação do FSA. Imagina ficar sem Condecine e entender que quando não se recolhe Condecine do VOD, significa dizer que seja o O2, seja Gulani, seja a Conspira, seja o médio, seja o pequeno produtor brasileiro, está todo mundo perdendo muito, porque a gente está perdendo os nossos direitos patrimoniais. Então, tipo, essa é uma conversa muito séria e que a gente precisa... é uma guerra mesmo, sabe? Tipo, e a gente precisa enfrentar numa defesa de um mercado audiovisual brasileiro
sólido, forte e consistente que nos permita disputar globalmente. Eu acho que, do ponto de vista criativo, a gente tem conseguido disputar globalmente, vide, né, a beleza que Gabriel Martins acaba de entregar para nos representar, para concorrer uma vaga para nos representar no Oscar com Marte 1, e aí a gente pensar o tamanho, né, tipo da filme de plástico ali em Contagem. Tá assim, tipo, a Filme de Plástico, uma empresa tipo pequena, mas com uma produção potente o suficiente para cavar uma vaga para nos representar no Oscar. Então, eu acho que é sobre tudo isso que tudo isso que envolve a pergunta que você faz. E aí acho que do lado de cá só nos resta seguir, de fato, tipo, unidos e entender qual é a estratégia que a gente vai utilizar para reorganizar as nossas bases. Bacana. Eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais e a gente, então, pode encerrar. Tá bem? Fique à vontade. Tá bom, Amaury. Eu agradeço mais uma vez assim, o espaço, tipo, a presença de todo mundo e finalizar de maneira muito objetivo, dizendo que, tipo, o audiovisual, ele de fato é muito potente porque ele invade a nossa existência, ele invade as nossas almas, invade as nossas imaginações. Então, é extremamente importante que nós, fazedores e fazedoras do audiovisual, tenhamos assim a capacidade de dialogar e encontrar aí um caminho firme para defender o nosso setor e a nossa atividade. Acho que não há mal que dure para sempre e não há bem que jamais chegue. Eu acho que o raiar do sol está logo ali para a gente, está pertinho, acredito demais na potência e na pujança que é o cinema brasileiro, porque eu acredito na nossa existência em coletividade. Agradecer novamente a você, Viviane Ferreira, por ter vindo a brilhantar a nossa mostra. Dizer aqui de público que, obviamente, você está convidado a retornar, porque o conjunto de conhecimento, informação e a sua sensibilidade para tratar a questão do cinema e do audiovisual é fantástico. A gente precisa novamente que você volte para continuar essa discussão, continuar esse debate. Também que o Alexandre Rodrigues volte para trazer o seu olhar privilegiado. O Adolfo Moura, que está aqui também, volte para o Curta Suzano para continuar esse debate e aprofundar essa discussão e que a gente possa fazer um cinema de mais qualidade, como você falou, gostei da palavra, né? Mais potente e duradouro. Né? Muito obrigado.